Saudações, galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Game Shark, o programa aqui da Loading focado nos videogames. Hoje, para destacar um jogo diferente que a gente não mencionou aqui ainda, trago mais uma vez a presença ilustre de Cláudio Prandoni. E aí, Prandas, tudo bem? Salve, Bru, tudo ótimo, e com você? Tudo bem também, tudo uma maravilha. Hoje a gente vai falar de uma franquia muito amada e muito consagrada aí no mercado de games, chamada Mass Effect. Já tem alguns games lançados, tem um novo jogo a caminho aí, não sabemos quando, mas antes de falar sobre o futuro e sobre o passado mais recente, a gente precisa falar sobre o passado que está mais distante. Então a gente vai introduzir aqui a história de Mass Effect para vocês. Para quem não conhece, Mass Effect é uma franquia de RPG e ficção científica da BioWare, que é um estúdio que faz parte atualmente da Electronic Arts. A série de jogos tem 4 lançamentos principais, sendo o mais recente o Mass Effect Andromeda. Bom, o primeiro Mass Effect, ele foi lançado exclusivamente para o Xbox 360 lá atrás, em 2007, e foi publicado pelo Xbox Game Studios. Foi só em 2008 que a versão de PC foi lançada pela Electronic Arts. Como a gente mencionou, né, Mass Effect é uma série de ficção científica ambientada no futuro distante, mais especificamente em 2183. No primeiro jogo, a gente vê que a humanidade descobriu uma maneira de viajar longas distâncias de forma muito rápida pela galáxia. Essa descoberta, que é derivada de um fenômeno físico, recebeu o nome de Mass Effect, daí o nome da série. E é dessa forma que a humanidade passou também a conhecer muito mais do universo e a entrar também em contato com outros planetas e outras formas de inteligência. Na trilogia inicial de Mass Effect, você controla o Shepard, que viaja a bordo da nave Normandy e visita diferentes planetas distantes. Esse protagonista tem que encontrar um dispositivo antigo em uma colônia humana que pode aprimorar o desenvolvimento de novas tecnologias, isso no primeiro jogo. Só que alguns conflitos com outras raças acabam enrolando o processo do Shepard e aí tudo fica um pouquinho mais complicado. Como um representante da Aliança Terrestre, você vai ter que buscar novos aliados alienígenas e descobrir pistas que possam facilitar a sua missão espacial. Para isso, o jogo conta com um sistema de diálogos e moral bastante complexo e profundo, que até hoje é referência para a indústria, né, Prandas? Nossa, demais, bro. E não foi a primeira vez que a BioWare trabalhou com esse tipo de ferramenta e nem com a temática de ficção científica, né? Eles já tinham trabalhado com isso em outros jogos como Star Wars Knights of the Old Republic, né? Uma das grandes referências aí da BioWare. Mas em Mass Effect eles levaram toda essa proposta a um outro nível, a um outro patamar. A moralidade do Shepard depende totalmente do sistema de diálogo. Quando o jogador precisa escolher uma resposta, geralmente há 6 possibilidades. Cada opção representa um tipo diferente de comportamento e abordagem, como agressividade, bondade, lógica e por aí vai. E aí cabe a você escolher qual opção funciona melhor para cada momento, mas é importante você saber que escolhas têm consequências. Foi meio que a BioWare a grande pioneira de criar aquela rodinha de diálogos. Sim. Que você vai mudando com o analógico e tal, e vai mostrando as opções de resposta. Ainda em Mass Effect é possível desenvolver um relacionamento amoroso com determinados personagens, algo que está disponível em todos os games da franquia. Então, sim, você pode dar umas bitoquinhas em alienígenas em Mass Effect. E não só isso, você pode construir... tá até mais, importante lembrar. E tem outros tipos de relação também com os personagens, você cria amizades, enfim, como é um jogo baseado em escolhas, a sua relação com os personagens que estão ao seu redor também fazem parte da narrativa. Um detalhe importante é que, além de afetar o rumo da história principal, a sua moralidade dentro do game também influencia a quantidade de escolhas que você tem. E por conta desse sistema, Mass Effect conta com uma variedade de finais, e as suas escolhas são carregadas para os
os próximos games da trilogia inicial. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre a personalização do primeiro Mass Effect. Um aspecto bacana é que logo no começo do jogo você consegue customizar a aparência, o gênero e até a origem do Shepard. Você pode ser um protagonista que sempre viveu no espaço, um humano que nasceu em uma colônia terrestre ou alguém que de fato nasceu na Terra. E também dá pra escolher outros detalhes aí dessa backstory do Shepard, é bem legal. Além disso, você também pode escolher a classe, né, o estilo de jogo do seu protagonista. Tem um total de 6 classes diferentes. São elas: soldado, engenheiro, adepto, infiltrador, sentinela e vanguarda. Claro que cada classe é focada em uma especialidade que vai moldar aí o seu estilo de combate. E aliás, falando nesse aspecto, né, nos combates de Mass Effect, ele é um jogo de ação em terceira pessoa com muitos elementos de tiro. Ele conta com uma grande variedade de pistolas, escopetas, fuzis, granadas, que você pode equipar a qualquer momento no menuzinho do jogo. E assim, para fazer jus a esse mundo futurista, as armas de Mass Effect contam com uma tecnologia que dispensa o uso de munição. Então você não precisa recarregar as armas, mas elas podem superaquecer. É até um tipo de solução que a gente vê muito hoje em dia também em jogos de ficção científica. Então quando isso acontece, você não pode realizar disparos por um curto período de tempo. E escolher os equipamentos certos para uma luta em Mass Effect é importante. Também é bom você ter em mente que dá para realizar melhorias na sua arma e adquirir armaduras com características específicas que podem ajudar você a definir seu estilo de jogo. Todo equipamento que você encontrar ao longo do game vai influenciar as estatísticas do seu personagem. Então tenha isso em mente também, porque afinal das contas a gente está falando de um RPG. Mas bom, Prandas, todas essas mecânicas que a gente citou aqui fizeram com que Mass Effect fosse muito bem avaliado pela crítica especializada e aclamado pelos fãs também. O primeiro jogo já construiu uma grande base de fãs. Até hoje, o primeiro Mass Effect é uma referência para o gênero, sem dúvida alguma, e também foi muito importante para a indústria na época. O game mantém nota 89 no Metacritic na versão para PC e 91 no Xbox 360. Por isso, Prandas, não demorou muito pro Mass Effect 2 chegar. Nossa, não mesmo. Ele veio logo em 2010 para Xbox 360 e PC. Vale notar que até agora nada de Mass Effect para PlayStation. E essa sequência segue diretamente os acontecimentos do primeiro jogo, ainda com Shepard no centro da história. Dessa vez ele precisa investigar uma raça alienígena ameaçadora chamada Collectors, que estão acabando com as colônias terrestres. Mass Effect 2, ele aprimorou muitas mecânicas do primeiro jogo. Além de ser visualmente mais impressionante e muito mais rico em detalhes, apesar dos planetas serem um pouquinho menores, o game ainda tem algumas modificações no combate. Por exemplo, na sequência, esse superaquecimento da arma que a gente falou foi removido, então dava pra você usar as armas loucamente, assim. Mass Effect 2 teve uma avaliação ainda melhor do que o primeiro jogo, com nota 96 no Metacritic para a versão de Xbox 360 e 94 para PC. Só na primeira semana de lançamento, o game conseguiu vender mais de 2 milhões de cópias. Para muita gente, Prandas, Mass Effect 2 é o melhor jogo da franquia, um dos melhores do Xbox 360, e tem muita gente que coloca Mass Effect 2 aí como um dos melhores jogos de todos os tempos. Então, pois é um baita de um jogo. São muitos elogios e claro que com tanto elogio, tanto sucesso, tanto jogo vendido, não demorou para que o Mass Effect 3 chegasse. Ele veio logo em 2012 para fechar essa trilogia inicial da franquia e aí liberou geral. Além de aparecer no Xbox 360 e nos computadores, o jogo chegou também para PlayStation 3 e pro Wii U da Nintendo. E essa pequena janela de lançamento, né, foi muito rápido, do 2 para o 3. Foi possível porque, segundo o Casey Hudson, né, envolvido aí na produção do jogo, que dirigiu os 3 games, desenvolver o Mass Effect 3 foi mais fácil por ser o último jogo da trilogia, ele fechou a história.
Uhum. O propósito de Mass Effect 3 é justamente encerrar a jornada do Shepard de uma vez por todas. E vale lembrar que, para quem jogou os 2 primeiros jogos, você consegue importar o save e dessa maneira carregar todas as suas escolhas. Sim. Você, arrependido ou não, você vai carregar suas escolhas pro terceiro jogo. E aí isso vai fazer toda a diferença na hora de encerrar Mass Effect 3, porque tem várias possibilidades ali de finais com base no que você fez durante toda a trilogia. A recepção ao Mass Effect 3 foi muito boa. O jogo tem média de nota 93 do Metacritic, tanto no Xbox 360 e no Play 3. Na versão para PC um pouquinho mais baixa é 89. E assim, pesa um pouco nesse jogo, por fechar a trilogia, por fechar a história aí rolando há tantos anos, teve alguns fãs que não gostaram da maneira como a trilogia foi concluída. Mas a gente não vai entrar em muito detalhe nisso, pra evitar spoiler, né, bro? É bom evitar spoiler porque, gente, eu não tive Xbox 360. Eu sei que os 2 estão disponíveis, aliás, os 3 jogos estão disponíveis agora via retrocompatibilidade no Xbox One, mas eu não tive a chance de jogar os 3 games. Então eu nem sei o que acontece no final da trilogia, mas eu vou saber porque vai sair uma remasterização em breve e aí eu vou jogar tudo. Mas eu sempre, mesmo não tendo jogado os 3 games ainda, eu gosto muito da BioWare e eu sempre vi com bons olhos Mass Effect, porque os amigos que jogam, eles gostam muito, falam muito bem, e me interessa muito saber mais sobre a franquia, principalmente por conta dessas mecânicas que marcaram tanto a indústria, e porque eu sei que tem ali algumas discussões políticas interessantes, e discutem muito preconceito também por conta tanto dos alienígenas contra a humanidade, da humanidade contra os alienígenas, então tem uns temas assim interessantes. O que você acha, Prandas? Ai, eu também não tive a oportunidade de jogar toda a trilogia. Eu cheguei a jogar bastante do 2 na época que ele saiu pro PlayStation 3, mas foi uma série que eu acompanhei muito mais pela repercussão, pelas notícias, e eu considero uma série muito importante ali no final da primeira década dos anos 2000, também começo dos anos 2010, porque acho que ali, com Mass Effect, a BioWare conseguiu consolidar ali o seu talento, né? Foi uma série que sempre se destacou pelos temas que aborda, pela incrível qualidade técnica. Foi um jogo que não teve aí pudor de abordar relacionamentos românticos, né? Na época até chamava a atenção, mas sempre de forma muito, muito respeitosa. Outros arcos também são lembrados com carinho, né? Pelos fãs de outros personagens. Então, assim, é uma série que hoje em dia tá um pouco em baixa, tá um pouco sumida, mas que é extremamente importante para os RPGs nos videogames, especialmente aqui no século XXI. Sem dúvida alguma, é extremamente importante para a formação da BioWare. Bom, gente, o Game Shark vai para um rápido intervalo, mas logo mais a gente volta para continuar falando sobre Mass Effect.